Olá pessoal, irmãos amados, esse é o meu terceiro vídeo e dessa vez estarei falando sobre um tema, sobre a donzela Sulamita. Quem foi essa mulher na Bíblia, nas Escrituras? Quem foi Sulamita? Alguns estudiosos acham que a Sunamita e a Sulamita são a mesma pessoa, não são. A Sunamita foi uma donzela muito famosa da cidade de Sunem, ou Sunã, foi buscada pelos servos de Davi para cuidar do rei. Sua velhice, no entanto, o rei não a teve por esposa. Isso está em 1 Reis 1, 3 e 15. Seu nome era Abisaque, essa era Sunamita. Com a morte do rei Davi, Abisaque permaneceu habitando no palácio real. Adonias, o filho mais velho do rei, quis tomá-la por esposa. Mas Salomão, o então rei, em lugar de Davi, seu pai, não permitiu, porque nem Davi a teve por mulher. E a cidade de onde Abisaque foi trazida é citada na Bíblia no livro de Josué, capítulo 19, versículo 18, e também no livro de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 4. Desta mesma cidade Sunem, ao norte de Israel, outra sunamita é citada no livro de Reis, capítulo 4, verso 8. Seu nome não aparece na Bíblia, onde é chamada simplesmente de mulher sunamita. Agora, a Sulamita, falando de Sulamita, foi outra mulher muito famosa, que viveu nos dias do rei Salomão e foi citada nos seus famosos cantos. Não é a Sunamita dos tempos do rei Davi, mas era chamada Sulamita, pelo povo de Jerusalém, que assistiu à chegada dela quando veio conhecer o rei Salomão, após ouvir de sua sabedoria e riqueza. Ela viajou em camelos desde o extremo sul da Arábia. Naquela época, o lugar era conhecido como Arábia Feliz, devido às suas riquezas, terras habitadas por sabeus, antes chamados cuxitas, 2.250 quilômetros de Jerusalém. Era governada por rainhas. Onde foi encontrada em Jerusalém, as mulheres de Jerusalém olhavam-na e comentavam sobre a sua cor, da sua pele e beleza. Ela disse: não olheis por eu ser morena, ou negra, né? É que o sol resplandeceu sobre mim. Imagine, ela já era de pele escura, ainda mais viajando cerca de 3 meses sob o sol escaldante do deserto da Arábia. A Bíblia não cita seu nome, só menciona que era Sulamita. Jesus a chamou de Rainha do Sul em Lucas 11, 31. Nos tempos bíblicos, as pessoas não tinham sobrenomes, eram chamados pelo nome do lugar onde viviam. Por exemplo, Simão Cirineu era de Cirene, na Líbia. A mulher samaritana era de Samaria. A mulher cananeia era de Canaã. Paulo de Tarso era da cidade de Tarso, na Sicília. Assim podemos ver que a Sulamita foi a rainha do sul, citada por Jesus. Ela nos deixou essa pista. Ele nos deixou essa pista sobre quem foi a rainha de Sabá, ou rainha do sul. Ele disse, estando lá em Jerusalém, que a rainha do sul veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. O lugar que ela vivia, conhecido como Sabá ou Sebá, é hoje o Iêmen, extremo sul da Arábia. O povo de Jerusalém assistiu à chegada dela e se admirou. E aí está em Cantares 1, verso 6. Viram sua partida alguns meses depois, clamavam: volta, volta, ó Sulamita, para que te vejamos outra vez. Por exemplo, hoje em dia as mulheres da América do Norte são chamadas norte-americanas e as de América do Sul são chamadas sul-americanas. Mulher de Samaria, samaritana. Jesus, por ser viver em Nazaré, foi chamado Nazareno. Mulher de Sunem, sunamita. Saulo da cidade de Tarso foi chamado Saulo de Tarso. Mulher de Sabá, ou Sulamita. Simão da cidade de Cirene foi chamado Cireneu. E a mulher de Canaã, Cananeia. A mulher de Magdala, Madalena. A rainha de Sabá era chamada pelos etíopes de Maqueda, também chamada no Alcorão de Bilcri. Alguns acreditam que ela era etíope, mas ela era sabeia, embora o que separava os dois reinos era o Mar Vermelho. Mas a Bíblia diz que ela veio dos confins da terra, do extremo sul da Arábia, onde que aquele continente encontra o mar. A África fica mais à esquerda, a sudoeste. A rainha do Sabá foi muito curiosa a respeito do rei Salomão, sobre a sua grandeza e sabedoria, riqueza do seu reino, e quis conhecê-lo.
Ela ouvia falar da fama do rei pelos mercadores beduínos que viajavam a rota comercial pelo deserto em camelos ou pelo Mar Vermelho em navios da época. Segundo os livros dos historiadores da época, sua mãe já havia sido rainha antes dela. Diz também que era muito bela e de muita riqueza, que viajou com grande comitiva com camelos carregando muitíssimo ouro, pedras preciosas e iguarias indo por aquela rota comercial pelo deserto. Foram 3 meses para percorrer 2.250 quilômetros desde sua terra, hoje conhecida como Iêmen, até Jerusalém, enfrentando os perigos do deserto, como salteadores, escorpiões, serpentes e os ismaelitas chamados beduínos, além das tempestades de areia, frio da noite e o calor de mais de 40 graus durante o dia. Tudo isso só para conhecer o rei ungido do Senhor. O povo de Sabá era adoradores de Ildo e adoravam o sol e os astros. A chegada da rainha em Jerusalém foi muito notória por sua beleza extraordinária e por sua pele escura. Ficando deslumbrado com o dom da sabedoria e conhecimento, vendo que nada lhe foi encoberto, ficou como fora de si e começou daí a crer no Deus único. Historiadores dizem que ela ficou com o rei cerca de 3 meses, retornou à sua terra com muitos presentes. E quando estava partindo, o povo de Jerusalém clamava em altas vozes: volta, volta para que te vejamos. Cantares 6, verso 13. Talvez nenhum estudioso ou historiador tenha notado o fato desta bela mulher conhecida na Bíblia como Rainha de Sabá, chamada por Jesus de Rainha do Sul, é a Sulamita. Pelos povos antigos ela era chamada Maqueda, na versão bíblica de King James 16:11 em Cantares, verso 6. Não olhes para o ser negra, porque o sol olhou para mim. Vindo do extremo sul da Arábia, hoje ao Iêmen, foi chamada por Jesus em Lucas 11:31 de Rainha do Sul, e foi chamado pelo morador de Jerusalém de Sulamita. Pessoa que veio do sul, agora podemos ver claramente quem é a mulher chamada na Bíblia de Sulamita. Sem dúvida, agora é a Rainha do Sul ou Rainha do Sabá, como ficou conhecida, embora seu reinado alcançou também a Etiópia, ela não era etíope. Descendia do povo sabeu, antigos cuxitas, segundo a Bíblia, povo de grande estatura, Isaías 45:14. Salomão descreve-se como sendo uma mulher alta e formosa, Cantares 7:7. Era sabeia e não etíope. Espero que os irmãos tenham gostado desse pequeno apanhado que eu fiz sobre a Sulamita, que pela Escritura podemos ver que é a Rainha de Sabá. Muito obrigado.